Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como tu fizestes, e também tuas filhas. Né? Tuas filhas é as cidades. E eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e as suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominação diante de mim, pelo que, vendo isto, as removi dali. Também Samaria, Israel, não cometeu metade dos teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs. Com todas as abominações que fizeste, tu, pois, levas a tua ignomínia, tu que advogaste a causa das tuas irmãs, pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua ignomínia, pois justificaste as tuas irmãs. Então, irmãos, o reino de Judá, ele permaneceu lá por mais 130 anos. Depois eles são levados cativos para a Babilônia, mas o sistema babilônico já era diferente. Levou, por exemplo, os judeus e deixou todos eles juntos. Eles ainda continuaram sendo um povo sem precisar se misturar com as nações, misturar as etnias. Então, 70 anos depois, eles voltam para Israel, e eles ainda são um povo judeu, de linhagem pura. Então, a promessa que o Messias viria da linhagem de Davi poderia se cumprir ainda. Mas o povo de Israel, que foi levado pelo Império Assírio, esses se misturaram entre as nações. Perdeu-se a linhagem da maioria deles. Eles já se misturavam com as nações, quebravam a lei de Deus quando eles estavam em Israel, na terra que Deus deu para eles. Imagina quando eles foram espalhados entre as nações, ou seja, e Deus disse, vocês não são mais meu povo e eu não sou seu Deus. Eu imagino que eles se entregaram ao paganismo, a tudo que eles já faziam sendo o povo de Deus, quando Deus falou, não vou ter mais misericórdia de vocês, espalhou entre todas as nações. Irmãos, com certeza, eles se misturaram entre as nações. Mas Judá não. Mas, irmãos, a questão aqui é que Judá, a casa de Judá, que são os judeus, ela justificou as irmãs, ela justificou Israel, ela justificou Sodoma e Gomorra, porque ela cometeu coisas piores que Sodoma e Gomorra, piores que Israel, mas Deus, porque ele é fiel, ele teve que suportar para que ele pudesse cumprir as promessas que ele fez. Tá, irmãos? Então hoje, muitos irmãos idolatram Israel, idolatram os judeus que vivem em Israel. É o povo santo, o povo de Deus ainda, não é, irmãos. Não é povo santo. Tá? A Bíblia diz que não é, nunca foram. Eles quebraram a aliança também, igualzinho fez a casa de Israel. Mas Deus é fiel e teve que suportar. A Bíblia diz assim lá em Romanos 9, 9 ou 11, acho que é 9, diz assim que Deus com muita longanimidade suportou vasos preparados para a ira, para mostrar agora em nós, que somos vasos de glória, para mostrar a sua glória, revelar a sua glória em nós, que somos vasos preparados para a glória. O que o texto está querendo dizer? Deus teve que suportar esse povo judeu até que Cristo viesse e fizesse uma nova aliança. E aí sim chamasse os verdadeiros israelitas, israelitas espirituais, israelitas que decidiriam ser povo de Deus, não que nasceriam povo de Deus e seguiriam as leis por obrigação, mas pessoas que nasceriam de novo, novas criaturas, e que desejariam seguir a lei de Deus. Então, quando lá em Romanos fala com muita longanimidade, Deus suportou vasos preparados para a ira. Ou seja, Deus queria derramar sua ira sobre Judá também. Mas existia uma promessa. E Deus não quebra a promessa. Então Deus suportou com muita longanimidade.
para revelar em nós, Paulo fala, né, a sua glória, em vasos de misericórdia preparados para a glória. Então, se ele não tivesse suportado aquele povo, né, Cristo, ele não poderia cumprir a promessa que fez a Davi. Cristo não seria da linhagem de Davi. E a graça, né, a nova aliança não seria feita porque se Deus quebrasse a sua promessa. Então a nova aliança foi feita. Agora Deus quer mostrar a sua glória nos vasos preparados para mostrar a sua glória. Tá bom, irmãos? Então, o povo judeu tem promessa? Tem, Deus vai pôr eles na terra deles, como prometeu, e eles esperam até hoje. Vai dar paz, devolver toda a terra deles para eles? Vai. Lá em Israel, em Ezequiel do 30 até o 38, não, do 40 até o 48, tá falando disso. É no milênio, quando Cristo vai vir para reinar, para estabelecer o seu reino com o Israel espiritual, não com aquele Israel. Mas a promessa que foi feita, que aquele Israel literal vai receber a sua terra, Deus vai cumprir, porque Deus não quebra promessas. E lá em Ezequiel, no 30, do 47 ou no 48, está explicado certinho, até a porção da terra que cada tribo vai ganhar. Tá? Então, mas é só Israel que vai ser abençoado no reino do Messias, no reino milenar? Não. Fala assim também que o Egito vai ser abençoado, que os assírios vão ser abençoados. Então, é todas as nações. Essa é a promessa que foi feita a Abraão. Todas as nações serão abençoadas. Em ti, na tua descendência, que é um Israel espiritual. Não é um Israel, não é o Israel literal. Não é por eles que todas as nações serão abençoadas. E aqui em Jeremias nós temos a promessa da nova aliança. Olha como é a promessa, irmãos. Nós temos que começar a olhar para as escrituras e entender o que Deus está falando. Olha o que é a promessa e para quem é a promessa. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Lembra? Reino de Israel, reino de Judá, reino do sul, reino do norte. Então Deus está falando, eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, que foi espalhada entre as nações e se misturou entre as nações, e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus prometeu uma nova aliança. Com quem? Com a casa de Israel, que está espalhada entre as nações, e com a casa de Judá, que está lá, né? Foi para a Babilônia, ficou 70 anos cativo, mas voltou para Israel. Tá? E Deus fala assim, não conforme a aliança que eu fiz a primeira, porque eles anularam ela. Né? Aí lá em Hebreus 8, o escritor de Hebreus diz assim, agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança. Nós vimos aqui que Deus fala que vai fazer uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Então Jesus ele é mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. E de fato, repreendendo-os diz. Aí o escritor de Hebreus ele cita Isaías. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Os irmãos percebem que o escritor de Hebreus está dizendo assim que Jesus é o mediador dessa nova aliança. Qual aliança? Aquela que foi prometida em Jeremias 31. E o escritor de Hebreus ele cita Jeremias 31. Repreendendo-os diz.
Ele está tirando lá de Jeremias. Eis que vem dias em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Então, irmãos, é Jesus que veio fazer essa aliança. Ele é o mediador da nova aliança. Mas para quem foi prometido a nova aliança? Para a casa de Israel e para a casa de Judá. Mas com quem foi feita a nova aliança? É o que Paulo está dizendo lá em Efésios. Né? Eu tive uma revelação de um mistério, que os gentios fazem parte da mesma aliança com os judeus. Os gentios e os judeus foram unidos na cruz pela obra de Cristo. Mas a nova aliança não era com a casa de Israel e com a casa de Judá? A casa de Judá são os judeus. E Paulo está falando, uniu os judeus com os gentios. Então, será que a casa de Israel é os gentios? Cristo uniu dois povos em um agora. E a promessa era essa. Farei a nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Lá em Oséias nós vimos e diz que um dia a casa de Israel e a casa de Judá constituiriam sobre si um só cabeça e subiriam da terra. Porque grande é o dia de Jezreel. Lembra Jezreel, filho do profeta? Aquele dia que Deus espalhou Israel entre as nações, que ele falou, põe o nome do teu filho de Jezreel, que significa Deus espalha, mas também significa Deus semeia. Deus estava semeando aquele povo de Israel, literal, sobre as nações, sobre todas as nações. E lembra que Jacó disse assim que Efraim, que levaria o seu nome, que se torna o reino de Israel, sobre o governo de Efraim, que Efraim se tornaria uma multidão de nações. Então Efraim era um homem, né, o filho de José, se torna uma tribo, a tribo de Efraim, e depois Efraim se torna um reino, o reino do norte. Ele comandava as 10 tribos do norte. Né? As 10 tribos estavam sobre... O cabeça era Efraim. Então Efraim passa de uma tribo e se torna um reino. Então o reino recebe o nome que Efraim herdou de Jacó, que é Israel. Então Efraim se torna Israel. E ele é espalhado entre as nações, semeado entre as nações. E a profecia de Jacó disse assim que ele se tornaria uma multidão de nações. Então quando Deus semeia Efraim, que é Israel, entre as nações, Deus faz uma mistura. Né? E agora, esses descendentes na carne de Abraão estão misturados entre todas as nações. Aí lá em Oséias, está escrito assim que Efraim e Judá buscarão o Senhor. Deus espalhou Israel, mas Deus prometeu trazer de volta. E lá em Oséias 5 está escrito assim, quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, ou seja, tanto Efraim, que é Israel, reino do norte, quanto Judá, que é o reino do sul, eles estavam enfermos. Né? Viu a sua enfermidade e Judá viu a sua chaga. Subiu Efraim a Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-lo, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Né? O que Deus fez com Efraim foi mais severo, espalhou Efraim, que é Israel, entre todas as nações, destruiu o reino, fez cessar o reino da casa de Israel. Mas com a casa de Judá, Deus foi menos severo, porque tinha uma promessa, então Deus não podia espalhá-los também. Então para a casa de Judá, Deus foi como um leãozinho. E eu mesmo, os despedacei. Né? Casa de Judá, um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedacei e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo... Então Deus falou, espalhei Israel, né? Mandei Judá cativa. Quando Judá foi cativo para a Babilônia,
eles perdem a Arca da Aliança, que representava o trono de Deus. Então o trono de Deus não está mais em Israel, não está mais com os judeus. Então Deus falou assim, vou despedaçá-los, né, e vou embora. Não vou mais ficar no meio deles. Até que eles me busquem, reconheçam a sua culpa e me busquem dizendo. Aí o que eles vão dizer? Efraim e Judá. Casa de Israel e casa de Judá. Aí em Oséias 6 começa eles dizendo assim, vinde e tornemos para o Senhor. Porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Então esse texto nós lemos lá, Paulo cita ele lá em Efésios 2. Mas o que Deus, qual que é a profecia? Um dia a casa de Israel e a casa de Judá, que eu despedacei eles, eu vou embora, eu não estou mais no meio deles, e um dia eles vão me buscar, dizendo, né? Vinde, tornemos ao Senhor, ele nos despedaçou, nos sarará, fez a ferida e ligará. Mas olha o que diz a profecia. Depois de 2 dias nos dará a vida. Está falando de Cristo. Está falando da ressurreição de Cristo. Então, quando que Israel e Judá e Efraim se uniriam novamente, seriam sarados, curados, né? Lá no profeta Oséias, Ezequiel, Deus manda, pega 2 pedaços de madeira e junta um ao outro, um para a casa de Efraim, a casa de Israel, e um para a casa de Judá. Então é na cruz que eles são sarados, é na cruz que eles são unidos novamente, a casa de Israel e a casa de Judá. Tá, irmãos? Então, a profecia em Oséias diz assim, depois de 2 dias nos dará a vida, a ressurreição de Cristo. É ali que, ou seja, a nova aliança é que vai nos restaurar. E ao terceiro dia nos ressuscitará. Aqui já é a ressurreição. No fim, ao terceiro dia. Né? E viveremos diante dele. Então, depois de 2 dias nos dará a vida. Foi quando Cristo trouxe a graça. Ao terceiro dia nos ressuscitará, é quando Cristo voltar novamente, né? Para glorificar os seus. Tá? Então Paulo cita isso lá em Efésios 2, ele diz, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, Cristo, na sua obra redentora, ele cumpriu as profecias de uma restauração da casa de Israel e a casa de Judá. Só que Paulo fala lá que Cristo uniu foi judeus e gentios, ou seja, a casa de Judá e os gentios, não é a casa de Israel. Ele não fala a casa de Israel. Só que lembra que a casa de Israel foi espalhada entre as nações, porque existia uma profecia que Efraim se tornaria uma multidão de nações. Então, os gentios, eles são a casa de Efraim, eles são a casa de Israel. Tá? Os gentios são a casa de Israel, porque as profecias não mentem. Se uma nova aliança seria feita com a casa de Israel e com a casa de Judá, e uma nova aliança foi feita com a casa de Judá, que são os judeus, e com os gentios são a casa de Israel, porque a casa de Israel foi espalhada entre todas as nações, e Deus fala, eu estou semeando, porque um dia eu vou colher. Né? E quando semeia o grão, quando nasce, né, dá muitos grãos. Então, as promessas dessa nova aliança se cumprem com judeus e gentios. Então, os gentios, eles são a casa de Israel. Só que é um Israel espiritual, irmãos. Aquela casa de Judá e a casa de Israel, eles eram literais. Eles eram, os dois unidos eram Israel literal. Né? Mas como que hoje judeus e gentios fazem parte da nova aliança? Tem que nascer de novo. Tanto judeu quanto gentio. Paulo fala lá em Romanos 11, ele fala assim que nós fomos enxertados na boa oliveira, que é Cristo. Né? E os que não creram, que eram ramos naturais, que são judeus, eles foram cortados. Ou seja, veio Cristo
Quem não creu foi cortado. Se eles voltarem a crer, ou seja, se eles crerem e se tornarem nova criatura, serão enxertados novamente. Aí Paulo diz assim: e assim todo Israel será salvo. Aí muitos pegam esse texto e diz assim, porque o texto diz assim: até que haja entrado toda a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Aí eles falam assim, tá vendo? Depois que entrar toda a plenitude dos gentios, então Deus vai voltar a tratar com Israel e vai salvar Israel. Mas não é isso que o texto está dizendo. Paulo está falando, ó, judeus e gentios agora estão enxertados na boa oliveira que é Cristo, que é essa nova aliança. Cristo é a raiz, participantes da mesma raiz e da mesma seiva. Cristo é a raiz, a seiva é o Espírito Santo. E ele fala, quem não crê em Cristo é cortado. Os ramos naturais que não creram foram cortados. Se eles crerem, eles serão enxertados. E os gentios que creem estão sendo enxertados. Então, os gentios são a casa de Israel, mas somente os que creem, porque agora a casa de Israel é espiritual. Então, qualquer gentio que crer, ele entra na aliança pela casa de Israel. Mas ele tem que nascer de novo, então ele se torna um israelita, né, espiritual. Mas o povo da casa de Judá também, os judeus, eles têm que crer também, que senão eles são cortados. Então, a casa de Judá, todos os judeus, eles têm que crer e se tornar nova criatura e nascer de novo. Então, existe agora a casa de Judá espiritual e a casa de Israel espiritual. Existe os judeus literais, mas somente os que creem, eles se tornam a casa de Judá espiritual que está em Cristo. Só os que creem. E qualquer gentio que crer é enxertado também nessa aliança como casa de Israel espiritual. E os dois unidos, a casa de Judá e a casa de Israel unidas de volta, eles se tornam o Israel de Deus. Porque era Israel, foi dividido, se tornou casa de Judá, casa de Israel. Unidos, volta a ser Israel, mas agora um Israel espiritual. Casa de Judá espiritual, casa de Israel espiritual, se torna o Israel espiritual, a nação de Deus. Tá? Uma nação de Deus, santa, eleita. Então, a promessa foi cumprida. Deus fez sim uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Os judeus entram pela casa de Judá, mas só quem crê, quem não crê é judeu. Mas não está na aliança com Cristo. Os gentios que creem entram pela casa de Israel, só os que creem. Então é assim, juntamente com ele nos deu vida, nos deu vida juntamente com Cristo. A quem? Quem que está dizendo aqui? Vinde e tornemos para o Senhor. É a casa de Israel e a casa de Judá. Efraim, no texto que nós lemos atrás, no 5, quando viu Efraim a sua enfermidade e Judá a sua chaga. Eles vão me buscar dizendo, aí o texto continua, vinde e tornemos para o Senhor. Então é Efraim e Judá, ou seja, a casa de Israel e a casa de Judá, voltam para o Senhor. Na cruz. É na cruz que eles voltam e se reconciliam. E se tornam o Israel de Deus. Olha o cumprimento da união. Paulo fala assim em Efésios 2. Cumprimento da união entre Efraim e Judá. Lembra que Efraim é a casa de Israel e Judá é a casa de Judá. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que se intitulam circuncisos, que são os judeus, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem? A casa de Israel e a casa de Judá. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Dos dois o quê? Dos dois povos. Casa de Israel e casa de Judá se tornam judeus e gentios.
e reconciliasse ambos em um só corpo, o corpo de Cristo. Só quem está no corpo de Cristo faz parte da aliança, né? Judeus e gentios enxertados na oliveira com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, gentios, e paz aos que estavam perto, judeus. Então, Cristo vem e chama a casa de Judá, os judeus, e chama a casa de Israel, os gentios. E ele chama a paz. E todo que crê e foi enxertado nele faz parte desse corpo agora, faz parte dessa nação espiritual, Israel de Deus. Aí aqui em Romanos 9, Paulo fala dos verdadeiros israelitas, que existem os israelitas da carne, não são os verdadeiros israelitas, o que Deus planejou, o Israel da promessa, não são. Em Romanos 9, Paulo fala assim: não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Ou seja, nem todos de Israel são verdadeiros israelitas. Aí alguém pode dizer assim, lógico, ele está falando porque lá tem muitos árabes, descendentes de Ismael, né? Não é isso que Paulo está falando. Porque os descendentes de Ismael também são descendência de Abraão. Mas não é isso que Paulo está falando. E ele vai dizer aqui que não é. Ó. Nem todos que estão em Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos. Né? Ou seja, os árabes são descendência de Abraão também, mas não são filhos. Mas não é isso que Paulo está falando. Aí ele fala aqui, ó, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa, ou seja, os filhos do Espírito. Depois o irmão lê o texto todo, Romanos 6 a partir do 1, que Paulo fala sobre quem ele está falando. Né? Ele fala assim, dos meus concidadãos, eu queria que eles fossem salvos, né? São meus concidadãos, descendência de Abraão segundo a carne, né? Eles são herdeiros da aliança, dos cultos, deles descende o Cristo. Então Paulo está falando de verdadeiros israelitas na carne. Eles são israelitas, eles são descendentes de Abraão, né? Deles descende o Cristo, ou seja, é da descendência dos hebreus mesmo, é da descendência de Israel mesmo. Não está falando de árabes, nada disso. Está falando do povo da aliança, o povo que fez uma aliança com Deus. E Paulo fala, nem todos que estão em Israel são de fato israelitas, ou seja, são poucos de Israel que creram, que criam de verdade em Deus e queriam seguir o Senhor. Então, quando vem Cristo, esses filhos, esses israelitas de verdade, eles são manifestos. E quando Cristo chama eles, chama a casa de Judá, somente os verdadeiros israelitas creem e se tornam novas criaturas e se tornam Israel espiritual. E depois os gentios começam a crer, ou seja, a casa de Israel começa a ser chamada também. Então todos os gentios que creram também entraram na aliança. E os de Israel, né, só os que creem eram verdadeiros israelitas, porque Paulo fala aqui, ó, em Isaque será chamado sua descendência. Porque não é os filhos da carne que são os filhos de Abraão, não é os da carne, mas os filhos de Abraão são os filhos da promessa. Em Gálatas 3, Paulo fala assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ou seja, Abraão não é o pai da fé? É assim que Abraão vai se tornar pai de numerosas nações. Porque hoje, se Abraão é o pai da fé, né, e através de Cristo, Cristo é descendente de Abraão, e através de Cristo, várias pessoas estão se tornando novas criaturas e agora estão participantes do corpo de Cristo. Então todos esses são filhos de Abraão, na fé. É porque Abraão foi o primeiro crente. Paulo fala assim também em Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio
maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que Cristo morreu? Fez tudo isso. Aí ele vai dizer que para que a benção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, o Espírito da nova aliança. Aí ele fala: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então, quando fala assim: Abraão, em ti, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, não é isso que está dizendo o texto. Está dizendo assim: em ti, no teu descendente. Porque o próprio Paulo diz, né? A Escritura diz em ti, no teu descendente, não nos teus descendentes, como se falando de muitos, mas de um. Então é em Cristo que todas as nações são abençoadas, porque Cristo veio fazer uma aliança com o mundo, com todas as nações. E também com a nação de Israel. Os que creem se tornam esse Israel espiritual que Cristo veio gerar. Aí no texto continua: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. De Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então pronto, irmãos. Se você está em Cristo, você é um descendente de Abraão e você é herdeiro das promessas que foram feitas a Abraão. Não é aquele Israel que vai herdar essas promessas. Foi feita promessa, sim, de um território para eles. Isso vai cumprir, sim. Tem texto que mostra no milênio isso se cumprindo. Mas as promessas de ser uma nação sacerdotal, de receber o Espírito da graça, o Espírito de Deus, já se cumpre em nós. Nós, gentios, já temos o Espírito de Deus, já fazemos parte dessa nova aliança. Então nós somos descendentes de Abraão, nós somos o Israel espiritual, o Israel que Deus planejou. É porque foi Deus que mudou o nome de Jacó para Israel. Você não vai se chamar mais Jacó, mas Israel. Mas tudo que Deus fez com aquela nação era sombra do que ele queria fazer, do que ele ia fazer com o verdadeiro Israel. Por isso que Paulo fala: nem todos que estão em Israel são de fato os verdadeiros israelitas. A verdadeira nação eleita. Olha só esse texto. Lá em Êxodo 19 foi prometido a Israel, quando fizeram a aliança com Deus, a primeira aliança, que a Bíblia disse que eles quebraram. O próprio Deus disse que eles quebraram. Foi dito assim para Israel: agora, pois, se... Tem um se aqui, tá, irmãos? Eles não são povo de Deus porque Deus falou que eles é povo de Deus. Deus não falou isso, não. Deus falou: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Se. Olha o que Pedro fala em 1 Pedro 2,9. Vós, porém, vós quem? A igreja. Pedro está escrevendo para a igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo. Lembra? Lo-ami, não mais meu povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia. Lo-roama, né? Desfavorecida, não terei mais misericórdia. São os filhos do profeta Oséias. Mas agora alcançaste misericórdia. Então foi falado para Israel: se, então vocês vão ser a propriedade peculiar dentre todos os povos. Mas se cumpre aonde? Na igreja. Sois povo de propriedade exclusiva de Deus. Para Israel. Se, vai ser um reino de sacerdotes. A igreja, sois sacerdócio real. É a mesma coisa. Israel, se, vai ser uma nação santa.
A igreja que é o Israel de Deus, sois nação santa. Então nós somos o Israel da promessa. Nós somos o Israel que Deus vai ser glorificado através desse Israel. Tem um texto que fala, eu não sei se eu pus ele aqui no estudo, deixa eu ver. Ah, pois sim. Olha o que em Jeremias diz, né, o verdadeiro Israel. Em Jeremias, não, Isaías 49, diz assim, está falando do Messias. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, ele fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Nós vemos isso lá em Apocalipse 19. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse, tu és meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Então, se os irmãos leem o texto todo, vai ver que está falando de Jesus mesmo. É o Messias que viria. Então Deus está falando assim, tu és meu servo, és Israel. Você, Jesus, é Israel, por quem eu hei de ser glorificado. Por que Jesus é Israel? Porque todo verdadeiro israelita está em Cristo, mesmo antes de Cristo nascer, porque a Bíblia diz que a lei e os profetas falavam de Cristo. A lei, os profetas, os salmos, tudo era Cristo, tudo falava de Cristo, tudo ensinava sobre Cristo. E todos aqueles que creram que eram verdadeiros israelitas, eles estavam em Cristo. Então, Cristo é o verdadeiro Israel. E a igreja, que hoje está enxertada em Cristo, judeus e gentios, casa de Judá, casa de Israel, enxertados em Cristo, esse é o verdadeiro Israel. Então, Cristo... Então, Paulo, no fim, aqui nós vamos ler o que Paulo diz, né? Pois segundo... Vamos ler de novo agora dá para entender, ó. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer um mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações, lembra, discernimento, é tudo aquilo que nós lemos desde Abraão. É assim que Paulo foi revelado para ele. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito. A saber, qual é o mistério? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, esse é o mistério de Cristo. As duas casas de Israel. Né? Tem gente que pega aquele texto onde Paulo fala aqui, deixa eu ver se eu acho rapidinho. Esse texto aqui, ó. De sorte não pode haver judeu nem grego. Judeu é casa de Judá, né? Aí gregos são os gentios. Então ele fala assim, que em Cristo, né? Quem está em Cristo se revestiu de Cristo. Quem foi batizado em Cristo se revestiu de Cristo. E em Cristo não pode haver nem judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então eles falam assim, então não existe esse negócio de judeu e gentio. Então todo mundo que está em Cristo, se você está em Cristo, você deixou de ser judeu ou deixou de ser gentio. E alguns textos Paulo fala mesmo, né? Vós quando éreis gentios. Mas Paulo está falando quando faziam as práticas dos gentios. Eu não deixei de ser gentio ainda. Um judeu não deixou de ser judeu, mesmo que ele creu em Cristo, fisicamente ele não deixou de ser judeu. O corpo de Cristo não é judeus e gentios unidos em um, né? É judeus e gentios.
Mas aí alguns dizem assim, o texto diz, não pode haver em Cristo nem judeu nem gentio. Então não existe isso. Todos nós somos a igreja, não somos judeus e gentios, não somos as duas casas de Israel. Mas se nós continuarmos o texto aqui, formos interpretar esse texto, né, por essa ótica, nós vamos ver aqui também, ó, não tem nem homem nem mulher. Se não tem judeu e gentio, se eu não sou mais gentio, judeu não é mais judeu, todo mundo é... Não, nós somos judeus e gentios ainda, nós estamos unidos em Cristo. Porque se for interpretado dessa forma, também não tem homem nem mulher. Então por que Paulo dá ensinamentos distintos para os homens? Paulo, Pedro, Tiago, dá ensinamento distinto para os homens e ensinamentos distintos para as mulheres. Se em Cristo Jesus não pode ter nem homem nem mulher. Porque eles ensinam o servo a tratar o Senhor como se fosse os seus senhores, como se fosse para o Senhor, se em Cristo não tem nem escravo, nem liberto. Então os irmãos entenderam? Pegam um versículo e quer para colocar sombra, para colocar novamente um véu sobre a revelação que está nas Escrituras das duas casas de Israel, casa de Judá, casa de Israel. Então existe sim judeus espirituais, casa de Judá, gentios espirituais, casa de Israel, unidos na cruz em Cristo. Quando vamos deixar de ser judeus e gentios? Na ressurreição, então seremos uma só nação. Já somos uma nação espiritual, mas seremos uma nação literal. Todos seremos transformados, ressuscitados e seremos uma nação literal daí. Mas hoje somos judeus e gentios em Cristo. Assim como tem homem e mulher em Cristo, Paulo está falando na salvação. Paulo está falando que Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer salvar todos, não importa se é homem, se é mulher, se é judeu, se é grego, se é escravo, se é liberto. Na salvação que Cristo trouxe, não existe isso, não existe acepção de pessoas. Tá bom, irmãos? Então, esse tema, as duas casas de Israel, é complicado. Então, a igreja substituiu Israel? A igreja é Israel? Ou Deus ainda tem um plano com Israel e um plano com a igreja? Não, irmãos. Israel era a igreja. Quando nós vemos lá em Atos, quando está falando de Estevão e ele está se defendendo, ele fala assim, Israel andou com a igreja no deserto. É porque a tradução da palavra, que era congregação, assembleia, igreja, né, é a mesma palavra, eclésias, que é traduzido no grego. Eclésias é igreja, mas também pode ser traduzido assembleia ou congregação. Mas no hebraico, essa mesma palavra, né, a palavra equivalente a eclésias, era traduzida sempre como congregação. Diga toda a congregação de Israel. Mas poderia ser traduzido também, diga toda a igreja de Israel. E tanto é que quando lá em Atos que Estevão fala desse povo, do povo de Israel, aí em grego é traduzido, a igreja no deserto. Mas se fosse em hebraico eles iam traduzir a congregação no deserto. Os irmãos entenderam? Então Israel, Deus tem um povo só, e ele começou uma obra. E ele começou uma obra de salvação desde que o homem caiu. Então quando Deus faz uma aliança com Abraão, é a igreja de Deus. Abraão é o primeiro crente. Todos os israelitas, né, Deus faz essa aliança com essa nação primeiro, para eles poderem trazer a lei até Cristo. Né, que a lei serviu de aio até Cristo. A lei conduziu até Cristo. Então, quando Deus faz essa aliança, todos os verdadeiros israelitas que criam na lei de Deus, que guardavam de coração, que eles decidiram guardar, eles não guardavam por medo de morrer, por medo de Deus, eles guardavam de coração, eles eram a igreja de Deus no deserto. É assim como tem falsos crentes, e verdadeiros crentes, falsos profetas, verdadeiros profetas, tinha os falsos israelitas. Eles não eram israelitas de verdade, o Israel que Deus planejou. Eles eram israelitas que escolheram ser o povo de Deus. Então eles estavam em Cristo já. E agora na nova aliança,
essa aliança foi aberta ao mundo todo, né? E qualquer um pode nascer de novo e se tornar um israelita espiritual. Então, Israel já era a igreja. Quando veio a nova aliança, aquele Israel, ele pôde participar dessa nova aliança, ele pôde entrar na nova aliança. E todos que creram entraram. No primeiro discurso de Pedro, 3.000 se converteram. Todos judeus, todos da casa de Judá. Então muitos entraram. Quando a Bíblia diz assim que Deus deixou um remanescente, não é que Deus vai salvar um remanescente de Israel. Deus salvou um remanescente de Israel. Quando Cristo veio, muitos judeus, milhares, creram em Cristo. Esses foram os primeiros cristãos a serem perseguidos. Então a igreja, ela vem de Israel. Israel era a igreja. Nós somos a igreja. Né? Israel era a igreja, nós somos Israel. Não é duas coisas, é uma coisa só. O plano de Deus é um plano e ele é perfeito. Deus não precisa... Fiz um plano com uma nação, mas agora eu vou ter que fazer o plano com as outras nações, depois eu volto... Não tem plano B para Deus, irmãos. Não existe plano B com Deus. O plano de Deus é perfeito. E está tudo revelado nas Escrituras. Só que nós temos que ler as Escrituras, né? Senão não vai ser revelado para nós. Então é isso. Deus abençoe e até o próximo.